Amorim. Perimirim, eu não tenho informação. Perimirim, inclusive, tem um candidato aí dos menorzinhos, que não é do Perimirim, poder. eu vou perguntar pra KS, ela sabe como é que chega. Não, lá em Perimirim, o Geraldo Amorim, que tentava a reeleição, ele me parece que teve problemas com a justiça. Vamos já atrás. Geraldo Amorim, que é de Perimirim. Perimirim é o único lugar que tem o São Sebastião que a flecha é pra trás. Ah, é? O São Sebastião morreu que nem macho, né? Com a flecha no peito, com a mão pra frente. O de Perimirim, ele entregou todinho, assim, foi, vem, Ele mete disse, a flecha. vai, flecha, não tô nem aí. É o único Aqui do o Brasil. peito é de aço. Perimirim, Geraldo terra Amorim, boa. sim, Geraldo Amorim tá indeferido. Isso que eu falei. Ah, ele tem deferido? Motivo da situação, ficha limpa, né? Lei da ficha limpa é a ausência de requisito de registro. Essa é a informação oficial aqui do Divulga Cand. Geraldo Amorim que tenta ser candidato pelo MDB. Ele não substituiu, não? Se não substituiu, vai ter que recorrer pro TRE, TSE. A situação é complicada, então, no caso dele. Mas mesmo assim, ele não estava muito bem cotado lá, Gilberto. A informação que eu tenho é que ele não estava muito bem cotado, mesmo que sua reeleição acontecesse. Teve um fato desgastante, que durante a festa de São Sebastião, essa mesmo que eu tô falando, Sim. ele foi preso por causa de uma confusão de som. Ah, foi? Aí ele disse, é que nem a história da lá de Morros que não, só é prefeito, sai daqui, miserável e tal. E no caso lá, na situação do prefeito Geraldo, ele disse, ó, só desliga o som quando eu quiser, pode ir embora, polícia foi? e tal. É. Isso Aí deu ganhou bronca, dele. isso deu bronca em São João do Soter. Vamos lembrar que uma das maiores chacinas bárbaras que aconteceram durante uma festa aqui no Maranhão foi lá em São João do Soter, nessa história de som, que era pra desligar som, ligar som, briga, né, blá, 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 e acabou morrendo 5 ou 6. E aí então pipocou tudo. Lá em Perimirim foi esse caso do Geraldo Amorim, que não, pode desligar o som, ele, não, aqui quem manda só eu, o som só desliga quando eu quero. E aí o Geraldo Amorim foi preso à época. Isso até pode contar, né, Gilberto? Uma prisão, independentemente de não ser na esfera política. A não ser que haja condenação. A prisão, só a prisão não gera inelegibilidade. Se ele for condenado, dependendo por que foi condenado, pode sim gerar uma repercussão no caso da eleição eleitoral. Muito bem, muita gente pedindo alô aqui e pedindo o resultado de Miranda. Miranda, no caso aí, daqui a pouco, quando... E Maracassumé, como é que tá a situação? Tá feia, até que Guilherme Tel, Andrinho Barros, o velhinho do nosso programa, o Guilherme Tel tava lá em Maracassumé também, disse que garantindo a segurança nacional. Vixe. Lá ele como presidente do Partido Verde Estourar demais. de Nunes Freire. Agora o Guilherme, o nosso velhinho, o problema é o seguinte, que o primeiro candidato dele morreu, aqui no Carlos Macieira, né? De diabetes, um candidato lá de Nunes Freire que morreu faz uns 3 meses, né? E o segundo é o Josimar da Serraria, que parece que também é outro que tá numa situação complicada com a justiça. A situação dele, viu? Ele, inclusive, foi afastado do cargo, depois conseguiu voltar, mas já teve decisão de novo mandando sair. Situação complicada do Josimar da Serraria, lá em Nunes Freire. Me parece que quem tá na frente, segundo as últimas pesquisas, é o Fernando PL. Esse é o nome dele. Lá naquela região é dominada, né, pelo Partido Liberal. Boa tarde, meninos. Bom, o que vocês fariam? Essa é pro Andrinho, acho que essa é mais pro Andrinho. Gilberto é coisa séria. Vamos lá. Boa tarde, meninos. Bom, o que vocês fariam se chegassem pra votar e alguém já tivesse votado por vocês? Eu ia dizer, rapaz, muito obrigado, porque eu não tava nem afim de vir. Eu não estava nem afim de vir, me obrigam desde quando eu tinha 16 anos. Muito obrigado por ter feito isso por mim. Não, falando sério, eu acho que tem essa mutreta aí que eu cheguei pra votar hoje, tem uma velhinha reclamando disso. Aí disse, a foto do meu candidato não apareceu. Toda eleição tem essa reclamação. E eu digo, e é só com velho que acontece. É só com velho. Eu acho que eles olham assim um espacinho lá, um espaço em branco ainda pra tu preencher e dizer, ó, meu candidato não tá aparecendo. Nesse toque tem que digitar primeiro, mas enfim, acontece. Mas olha, vamos lembrar que... Essa história de votar no lugar do outro, isso aí pode ser um indício de corrupção eleitoral, né? Tem que ficar de olho. Já teve uma denúncia mais cedo sobre isso aqui. Também. Gente, ó, o primeiro teste, Gilberto sabe disso. É só falar com aquele maluco do pagode lá do Grupo Argumento, o Vitor Hugo, que ele explica essa história. Que ele é do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. O primeiro teste que se faz na urna é o hacker que vai lá. Ah, é? É o primeiro. Então, se faz um teste desse, é porque tem algumas vulnerabilidades. E podem não ser propositais, e podem não ser que prejudiquem, mas de fato pode acontecer um bug desse. Porque lembrando que não há conexão de rede ou internet com urnas eletrônicas. Elas funcionam por um sistema próprio, uma rede interna que chamamos de intranet, e os votos são saídos, antigamente chamava de disquete, é um cartãozinho de memória que sai e que faz esse negócio. Então pode acontecer. A Kátia Coroa Enxuta, Andrinho, tá dizendo o seguinte: Ixi, estou curtindo demais vocês. Muito obrigado, meu coroa enxuta. Opa. Boa tarde, galera, acompanhando vocês do Conjunto Bequimão, um abração, viu? Obrigado pela gentileza. Você participa 8553-3538, mandando as informações. Bequimão, Gilberto Leda, tem alguma informação da cidade de Bequimão, Baixada Maranhense? Mas Bequimão... É só pra lamentar, é? Gente, outra coisa que
nós temos que tratar aqui com determinada responsabilidade, com todo o cuidado possível, também, né, referente a esse período final agora de votação, tá? E o povo que vai em cima da hora, que vai na correria, falta meia hora. E se você não sabe ainda qual é o seu colégio eleitoral, pode acontecer, faça a consulta. Houve meio mundo de confusão numa escola aqui no Renascença, que o povo estava indo votar pro Selma, e foram no mínimo, na contagem que eu tô fazendo de cabeça aqui, 16 sessões que foram transferidas. Então olha a quantidade de gente que não sabe onde votar. Então, se você necessita disso, se você realmente precisa exercer sua cidadania e não quer se enrolar com isso, por favor, né, permaneça aí com a gente, permaneça, né, tendo as informações e tentando, né, conseguir aí a localização e tentando chegar a tempo, né, para chegar à sua zona eleitoral correta e fazer a sua votação. Danilo, acabaram de enviar uma foto tua indo votar, tô acompanhando aqui já. Tá aqui, que não tem como mostrar na TV, né? Mas tem uma foto do Danilo aqui na urna eletrônica. Tá sacaneando, né? Vamos ver. Tá sacaneando? Eu não vou dizer contar tuas histórias aqui, André. Eu sou um cara legal, ético. Se eu for contar tuas histórias aqui, por favor. Que tu só conta essas histórias. André era militar, ficava em Alcântara vigiando foguete lá, ficava... Olha, a bateria do telefone tá descarregando. 3 meses fora de casa, aí tu vai dizer que a culpa é minha. Que é isso? Olha aqui, ó. Olha o busão levando os alunos pra estudar. Não, André, mas isso aí a gente tava vendo. O Tribunal Regional Eleitoral autorizou alguns ônibus para fazer o transporte em áreas que não são, né? Em áreas que não são, né, referentes. Em áreas que não são referentes. Que foi, André? Ah, tá. Então deixa eu ir pra cá, né? Sem problema. Sim, o TRE autorizou que alguns transportes, que alguns coletivos, que alguns ônibus fizessem aí a locomoção de algumas pessoas que têm dificuldade de acesso ao transporte público. Portanto, isso não configura diretamente, não estamos dizendo que em todos os casos, mas não configura diretamente que ônibus escolares estão sendo utilizados para facilitar votos de pessoas. Inclusive mais cedo já tinha havido uma denúncia parecida com essa, e eu estava no carro ouvindo aqui a programação da Mais FM junto com a Rádio Guará. E eu lembrei que há 2 semanas eu também recebi uma denúncia parecida com essa, envolvendo inclusive o vereador daqui de São Luís. Eu posso falar porque o caso está esclarecido já. É o Samarques. Eu recebi umas fotos de um eleitor que filmou, supostamente o Samarques estaria usando ônibus escolares para transportar seus eleitores. Eu liguei para ele na hora, falei para ele, imagino que seja algum mal entendido. Ele falou: Gilberto, esses ônibus já foram transporte escolar, mas eles não estão mais como transporte escolar, eles já são ônibus privados, veículos privados, foram adquiridos por uma pessoa, eu contratei, e ele só não pintou ainda, mas já estava com a pintura de ônibus escolar. Pode ter tudo isso. É por isso que é importante que, além de mandar pra gente essas denúncias, mandem para as autoridades, mandem no Pardal, mandem para a Justiça Eleitoral, porque é quem tem realmente uma capacidade de hoje, no dia, tem uma capacidade maior de apurar efetivamente se trata-se de um crime eleitoral ou se é de uma situação dessa diferenciada, de uma autorização da justiça para uso desses ônibus. Pessoal, a qualquer momento vai iniciar a coletiva de imprensa no Tribunal Regional Eleitoral com o desembargador Tairone, que atualmente está, né, no Tribunal Regional Eleitoral. Então vamos aí ao sinal direto com a coletiva de imprensa que está sendo realizada nesse momento do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador Tairone fala agora. Com a palavra o presidente do TRE, desembargador Tairone Silva. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui novamente, reunido com a nossa imprensa, a imprensa que eu sempre tenho elogiado, sempre tenho cumprimentado, sempre tenho ressaltado o trabalho que vem prestando nessas eleições à nossa sociedade, à nossa população e aos nossos eleitores. Devo dizer já com muita tranquilidade que as eleições estão transcorrendo da forma mais perfeita possível, digamos assim, dentro do cenário que estamos atravessando de pandemia. Quando se esperava algumas dificuldades, essas dificuldades não ocorreram. As eleições estavam muito organizadas, muito bem organizadas, o comparecimento dos eleitores se deu de forma tranquila também,
ocorreram algumas mudanças de sessões, mas isso foi muito bem informado. Colocamos faixas, colocamos placas na frente das sessões, inclusive aqueles prédios que, porventura, deixaram de ser locais de votação em razão de alguma reforma, em razão de algum outro problema. Nós colocamos faixa, colocamos avisos e os eleitores, então, puderam se locomover, se transferir rapidamente para o prédio em que ficaram instaladas as novas sessões. Eu mesmo fiz questão de percorrer algum desses prédios e verifiquei o quanto essa informação estava bem completa para que o eleitor não tivesse dificuldade em encontrar o seu local de votação. Devo informar também que, em termos de ocorrências, tivemos poucas situações e situações também próprias de uma demanda eleitoral, sem algum fato mais relevante. Tivemos algumas prisões, não estou enganado, aí uma média de 11 prisões em flagrante, mas por questão de boca de urna, questão de material de votação, mas coisa realmente sem muito complicador, sem muita gravidade, que também se resolveu rapidamente. Tivemos um número muito grande de ligações para o 0800, acredito até por conta dessas mudanças de locais de votação. Tem notícia também aqui, essa notícia naturalmente vem do Tribunal Superior Eleitoral, de que o número de acesso ao e-título foi de uma monta gigantesca, inclusive trazendo algumas dificuldades de acesso. Enfim, as eleições estão transcorrendo com dificuldade. É bem verdade que estamos aí com uma pequena preocupação de que possa aumentar um pouco a abstenção com relação aos números anteriores, mas isso era esperado em razão, todos sabem, da pandemia, que isso poderia ocorrer. Mas posso garantir, inclusive, que a própria totalização deve ocorrer em tempo até mais breve do que estávamos com previsão. Outro número, digamos assim, que nos deixou bastante satisfeito foram as ocorrências com as urnas. Para senhores e senhoras terem uma ideia, nós tivemos menos de 0,5% de mudança de urnas. Foi um quantitativo aí de 20 e poucas urnas apenas, isso no universo de mais de 14 mil urnas, tivemos um universo de 20 e poucas urnas substituídas. Então, isso também é uma demonstração de que nossas urnas, que datam, algumas delas até de 10 anos, 8 anos, 6 anos, entendeu? E isso prova realmente a forma cuidadosa em que elas são mantidas, em que elas foram revisadas também, em que elas foram conservadas. E assim estamos concluindo ainda, uma eleição realmente sem acidentes, sem atropelos, sem circunstâncias que pudesse comprometer a sua qualidade. Estamos tendo notícia também que possivelmente tenhamos chuvas aí em algumas cidades do interior, principalmente aqui na Baixada, aí no centro do estado, mas isso não deve comprometer o transporte dessas urnas de volta, naturalmente, ao local de totalização. Dessa forma, eu só quero aqui manifestar, o desembargador Joaquim, que logo em seguida também vai trazer aqui a sua mensagem,
parecer com relação a essas eleições, dizer que nós estamos muito satisfeitos, muito alegres, muito tranquilos com os resultados que vêm se apontando até aqui a propósito da regularidade e do êxito de nossas eleições aqui no estado do Maranhão. Muito obrigado, vou ficar aqui à disposição de todos para responder alguma indagação que os senhores queiram fazer. Até já. Bem, esta coletiva de imprensa, você escutou o desembargador Tairone. A gente vai passar para o E desembargador. tem jornalistas lá presentes do TRE, inclusive da TV Guará, o João Carvalho está por lá. Anunciar a presença do E aí, não, sim. Enfim, aí qualquer questionamento vai ser feito em instantes. A gente vai ficar sabendo reportagens aí do nosso João Carvalho Júnior e do nosso jornalismo Guará. Você está acompanhando, eu, Danilo Quixaba, com o Gilberto Leda, e nós temos aqui um reforço para o comentário das eleições aqui, da análise que ele está fazendo agora do período vespertino com vocês, além do nosso Gilberto Leda, da equipe toda do Questão de Ordem, Mais FM, Rádio Guará, TV Guará, e a sua participação, um recorde aqui, o pessoal perguntando de Capinzal do Norte. Danilo, fala pro Felipe tirar a máscara. Aqui, tá falando aqui, não sei se é a máscara, né, em sentido figurado do futebol, ou se é a máscara de Felipe mesmo que ele tá usando. Aqui é o querido, o Leal Júnior. Um abraço, Leal. Um abraço pra você pela sua gentileza de sempre, tá? O Fábio Andrade tá perguntando, né, resultado de governador Edson Lobão também. Todos os resultados, gente, serão divulgados ao longo da nossa programação. Felipe Clã, boa tarde, novamente de volta, mais uma vez, aqui na transmissão especial do Sistema Guará. Então, fui lá comer alguma coisa, que eu sou filho de Deus, né? Almoçar, que eu tenho a obrigação, né, cívica. Impressionante. Impressionante. Não o almoço, mas os locais de votação. Que loucura, que loucura. Só na minha sessão, juntaram acho que umas 10 sessões. Que loucura, o que é aquilo? Né? Simplesmente um absurdo, e que me perdoe o presidente do TRE, Dr. Tairone, não foi bem divulgado, a mudança não foi, as pessoas estavam todas lá reclamando, né? A minha sessão, por exemplo, mudou de 100 para 104, e aqui no sistema como é que chama? E título? É título. Esse não funcionou o dia inteiro, eu não consegui cadastrar. Só que deu 101. Aqui está registrado 101. E lá o meu título tinha passado por 104. Ou seja, decididamente, o TSE se perdeu nessa campanha. Né? E não há desculpa, porque eles tiveram um prazo imenso para fazer. Mas muita reclamação impressionante. A quantidade de mensagens, telefonemas que eu estou recebendo. Bem, Felipe, além dessa questão de movimentos e tal, eu queria que você passasse, né, até com relação à declaração do governador Flávio Dino, que não há um consórcio, e sim, né, os candidatos que estão ali no grupo aliado. Você tem alguma visão a respeito disso? O que você viu desse tweet, desse posicionamento que o governador fez recentemente? Então, eu acho que se ter um pouquinho de discernimento quando vai se falar as coisas, né? Esse assunto já foi tratado muitas vezes, já foi depurado muitas vezes. Vim agora dar uma desculpa que não existia consórcio, só existia pessoas, fica parecendo que já perderam a eleição, né? Eu volto a lembrar, Danilo, que há 45 dias atrás eu já chamava atenção nos analistas a questão do que um líder, né, tem que ser um homem de posicionamento. Não estou dizendo que ele não é, ele tem um estilo diferente, mas eu sempre lembro aqui a história de José Sarney, que todos os aliados de José Sarney podiam fazer tudo o que quisesse, brigar um com o outro, carnificina, canibalismo, tudo que tinha direito. Mas quando chegava na eleição, Sarney sentava com todo mundo, com seu caderninho, e dizia em cada município quem seria o candidato dele. Ou seja, na minha opinião, um líder político é isso, né? Todo mundo pode atuar, fazer, conseguir crescer, diminuir, como quiser. Agora, na hora da eleição, quem tem que definir é o líder político, já que ele se considera o líder de um grupo de 16 partidos, 17 partidos. Eu vejo com muita atenção a questão de São Luís e Imperatriz, né? Não sei o que Gilberto acha.
né? Mas, por exemplo, a gente não consegue entender nem São Luís, nem Imperatriz, porque não houve a participação direta do governador, né, estando lá com seus candidatos do PCdoB. Mas eles devem saber o que eles estão fazendo. Deve ser uma tática política deles que vai valer para o estudo científico. Só pode ser isso. Bem, tem o nosso ouvinte aqui que tá brabo de raiva. O velhinho, ó a cara do velhinho, ó o bigode do velhinho. O velhinho tá falando, meu querido Miranda Porto. Esse é o seu Miranda Porto, um abração, viu? Ribamar Porto tá dizendo o seguinte: Danilo, na minha sessão 406, que fica no Quatrac, não encontraram meu nome na folha de eleitores, mas no terminal constava, por isso eu votei. E agora? É o José Ribamar Miranda Porto. Agora, o único problema pra ele é que ele não vai receber o comprovantezinho, né? O canhoto de que votou. Mas se o nome tava na hora que digitou na maquininha lá, tranquilo. Bem, aqui essa pergunta é capciosa, mas ao mesmo tempo não tem maldade nenhuma para todos vocês dois. Me diga aí, quem é que Edivaldo Holanda tá apoiando? É a pergunta do nosso telespectador. Tá só off. Tá certo, off. Tudo bem. Bem, ele não declarou oficialmente, mas durante toda a campanha o que se colheu, eu pelo menos colhi nos bastidores, é que ele tinha preferência pelo Rubem Júnior. Por isso não declarou abertamente apoio ao candidato que era apoiado pelo partido dele, o Neto Evangelista, porque o Rubem Júnior, todos sabem, é candidato pelo PCdoB. E vem aquela segunda já vou à frente, né? Claro que agora no segundo turno ele vai se unir ao Flávio Dino, qual que seja o candidato que vá com o Braide, que naturalmente o Braide já deve estar no segundo turno, pelo que nós estamos assistindo. Voltando a lembrar que talvez o Gilberto tenha a mesma opinião do que eu, nenhum instituto vale nem a pena nós assinarmos embaixo, nenhum. Se divulga, mas não se acredita, a verdade é essa. O que tem de Instituto Fundo de Quintal, criado antes de ontem, entendeu? O que tem coisas que nem eles conseguem responder, é uma coisa impressionante. Então, ou seja, caíram na vala comum todos os institutos de pesquisa. E, sem dúvida nenhuma, o prefeito vai, junto com o governador, apoiar o candidato que for contra o Braide, né? Não sei se levam. Se apanhar, vão ser o governo do estado e a prefeitura. Tem que se ter muito cuidado. Lamentavelmente, nós podemos anteceder que essa eleição vai ser realmente de muito baixo nível, como foi agora a final dessa. Muito bem, seguindo a nossa cobertura, a coletiva segue. Nesse momento, as instituições de polícia militar, né, estão se declarando aí, dando resumo de informações, das broncas, das confusões. Ou, em tese, o que o desembargador Tairone falou, que a gente já esperava, né? Não, aconteceu ali os catiripapo ali, uma confusão ali, tentaram matar um, mas tá tudo certo, tá transcorrendo normal. Urnas trocadas, essas coisas. O mundo tá se acabando, mas tá tudo certo. Ele falou até na chuva. Tá parecendo o Carlinhos lá em Pedreiras, né? Um pegou tiro, o prefeito quase vai no tapa com o advogado, mas tava tudo tranquilo. Gente, e outra coisa, esse negócio de chuva, eu não quero que o Maranhão, em algumas cidades, tem até a Amapá do Maranhão, né? Tomara que a Amapá do Maranhão não dê esse azar dos mesmos nossos queridos irmãos amapaenses que, com perda de energia elétrica, ficaram sem votar, sem decidir suas eleições. Se falou da chuva, até o Tairone tá falando de novo, bora ver se ele tá falando alguma declaração importante. E, na verdade, não está acontecendo isso, então estamos aí com essa estimativa, entendeu? Claro que não é uma estimativa apenas, entendeu? Mas talvez ocorra isso. Muito obrigada. Muito bem, pois é, ele tá falando aí com relação à apuração dos votos. Tá respondendo já a imprensa, né? Tá respondendo já a imprensa. Bem, vamos lá, seguindo aqui. Bem, Felipe, vamos tratar agora também da região metropolitana. Você tem algum posicionamento, alguma análise do que está acontecendo em Raposa, Ribamar, Pasto Lumiar? Olha, o que eu posso falar a vocês é que J. Pinto fez uma leitura correta, né, de que realmente não daria para ele. Tanto é que ele continuou na campanha e tudo mais para honrar, mas ele também não tem essa grande preocupação, né, de estar explicando, né, com tanta briga, com tanto fator, e principalmente com tanta gente que promete ajudar e não ajuda.
E fora isso, aquela questão da presença do inquestionável, polêmico Josimar de Maranhãozinho, que esse é um personagem que já está na história do Maranhão, né? Felipe, deixa eu só aqui... Não, acho que não. Acho que foi uma outra informação que a gente pensou que ia começar agora na coletiva. Mas sim, pode continuar. Não, é isso. Josimar de Maranhãozinho entrando em todas votações do Maranhão. Segundo Marcelo Minardi, ele está em 108 municípios, disputando a eleição em 108 municípios. Realmente tu é pobre, viu, Gilberto? Porque um homem ter dinheiro para bancar 108, não sendo um governo, né, é uma coisa impressionante. Esse homem é realmente um fenômeno, né? Mas só Minardi que consegue entender ele, né? Felipe, em aspecto nacional, tá circulando aí um boato dizendo que o tribunal foi alvo de vazamento de dados neste domingo, o Tribunal Superior Eleitoral. É coincidente até a coletiva do TRE que está acontecendo nesse momento. O ministro afirmou que houve uma tentativa de ataque, mas que ele foi neutralizado. Então, se ele fala deve ter tido bem o 10, né? Ou não? A estimativa é essa ou não estou errado? Se ela admitiu né, pô? Se é 1, multiplica 100 ataques. E vazou o quê? Sei lá, Felipe, vazar de 1 não sei. Uma coisa é vazar, outra coisa é eles conseguirem entrar no sistema de urnas, né? Aí é um perigo, realmente. Porque a única coisa que ainda está salvando essa eleição, para nós dizermos que foi uma eleição diferente, né, é que a apuração vai ser rápida. Não é verdade? O nosso sistema, indiscutivelmente, é o melhor do mundo. Agora, se deixarem os hackers entrar, que não é impossível, porque eles se superam, né? A turma do mal... mas no caso, para poder entrar, tem que ter acesso à internet, né? E as urnas não são conectadas à internet. Isso é importante que se diga. E eu acho que é o que garante ainda a segurança do nosso sistema de votação. E a transmissão tem 3 bloqueios quando há uma necessidade de transmissão em certos lugares, né? Então são 3, até o cara conseguir decifrar é um pouquinho difícil. Eu não sei, eu penso que a apuração, se Deus quiser, vai ser rápida, né? Mas vocês souberam de alguma coisa que a mãe do Duarte foi agredida? Sim, falamos aqui, não foi agredida, ela chegou a um local de votação e ela quis adentrar com uma bandeira. E tão logo foi identificada, ela foi convidada a se retirar, porque dentro do local de votação, com bandeira, mesmo que seja uma manifestação silenciosa e pessoal, não é permitido. Então ela foi convidada a se retirar, ela achou que houve truculência, o Duarte já reagiu. É um caso parecido com o que o Hertz Dias denunciou mais cedo, só que o Hertz disse que estava do lado de fora também com uma bandeira, junto com alguns apoiadores, e também foi convidado a se retirar. Aquela tranquilidade, aquela calma que alguns dos policiais militares, os nossos valorosos policiais militares, já tem, né? Mas é impressionante que esse negócio de bandeira tá dando pano, literalmente tá dando pano. A manifestação silenciosa é permitida fora da zona eleitoral. Pode andar com adesivo, pode ter bandeira do lado de fora, só não pode fazer zoada dentro. Mas é aquela história, a legislação abre precedentes para interpretações erradas por parte de quem fiscaliza. E isso é um pepino que vai acontecer, porque quem tá tão próximo de um candidato como a mãe do candidato não vai abrir mão de fazer zoada para falar do próprio filho. Então é uma questão de tratamento, de prudência dos dois lados, por parte de quem tá querendo afrontar e por parte de quem vai tentar, né, conciliar esta situação. Ninguém falou do voto do Iglesias hoje lá, Gilberto? Ninguém falou nadinha? Eu mandei, inclusive, fizemos uma entrevista lá, eu mandei pra cá o áudio, tem aí. Ah, tá, muito bem. O Iglesias votou, né? Então já veiculamos durante a transmissão da KS. O Iglesias também já foi votar. Foi mais ou menos que horas, hein, Gilberto? Ele votou meio-dia e um pouquinho. Ele marcou meio-dia, mas chegou pouquíssimo atrasado. Do meio-dia e 5 ele chegou lá. Foi Tem algum candidato ainda que falta? Será uma hora dessa? Não. Acho que já votou todo mundo já. Muito bem. Falta o Duarte, né? Não vai ter, né? Não vai ter. A mãe já foi votar com a bandeira e tudo. Com a bandeira e tudo, né? Que maldade. Não, brincadeira. Você achou, Felipe? Aff, Maria, esse Gilberto, essa criança tem que ficar de castigo. A mãe dele não deixou ele. Vocês já baixaram o aplicativo de resultados? Já baixei, gente, ó. Tá funcionando bacana, daqui a pouco começam a aparecer os dados aqui. Aposto, na hora que começar mesmo eu quero ver se isso não vai cair. se o e-título ninguém conseguiu usar... o e-título foi complicado, eu tô entendeu? Já vou desistir, daqui a 2 anos eu tento de novo. Não, o meu funcionou normal com o QR Code e tudo. Daqui 2 anos não, daqui 20 dias. Segundo turno, né? Verdade, tem que...
Entendeu? Comparecer Te de novo. acalma que teu trabalho ainda não terminou, não. Cara, olha, mas eu vou dizer, eu tô um pouco cansado, viu? Foi uma campanha curta, mas ela foi intensa demais. E provavelmente vamos ter aí mais 15 dias ainda. Mas vamos pra cima, o nosso trabalho é esse.